Então, eu me chamo Vinícius, dos anos finais, da Rede Municipal de Bagé. Hoje iremos trabalhar uma aula de História. Bom, como é a primeira aula, então, introdutória, hoje nós vamos debater basicamente sobre qual é o papel, ou o que se estuda, melhor dizendo, História. Vou contar uma fofoca, ninguém não saiu de mim, tá? Mas todo professor de História gosta de fofoca. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque basicamente, o que se estuda em História? As mudanças ao longo do tempo. Tá? Então, quando tu trabalha com a disciplina História, essa palavrinha é chave, tempo. Tá? Então, o que acontece em sociedade humana, tá? Isso é importante, tá? Então, o que aconteceu com dinossauro, com planta, com meteoro, não, isso não interessa para a História. O que interessa para a História é o que aconteceu com a sociedade humana. Tá? Então, todas as mudanças, as permanências que ocorreram com a sociedade humana ao longo do tempo, é o que nos importa para estudar em História. Buenas. Dito isso, como é que esse ser humano, ou como é que esses seres humanos, melhor dizendo, eles vão se organizar ou compreender a respeito do tempo, certo? Uma das formas mais padrões, digamos assim, é a questão do calendário. Tá? Então, o calendário é importante? Lógico que é. Né? Talvez não seja tão importante para ti hoje. Eu tenho calendário no celular, professor. Mas, para as sociedades mais antigas, o calendário era de extrema importância. Porque eles regulavam as plantações, regulavam as estações do ano, regulavam quando tinha que mudar uma coisa ou outra, naquele jogo ali social deles. Então, eles vão se organizando ao longo de alguns tipos de calendários. Não existe um único calendário. Para nós, hoje, existe um só. Mas, naquelas sociedades mais antigas, mais primitivas, a gente trabalha com vários tipos de calendários. Então, está aparecendo para vocês na tela aí uma imagem, na verdade, e um calendário, né, que talvez seja o mais famoso, né? Nós estamos em 2021, eu não sou péssimo de matemática, mas vamos voltar no tempo uns 10 anos, mais ou menos. 2012 teve todo um rebuliço na internet, no mundo, o mundo vai acabar, por conta desse calendário da tela aí, que é o calendário Maia. Como é que funciona o calendário Maia? Eles acreditavam que o mundo, ou a história deles, melhor dizendo, ela era cíclica. Então eu começo, vamos fazer uma suposição, começo no ponto 1, no ponto 0, pode ser, e vou andar X anos até que em algum momento, obviamente, se ele é cíclico, eu vou voltar ao ponto 0, ao ponto 1 de novo. Então o calendário para eles era algo cíclico. Só os maias tinham esse pensamento? Não. Outras sociedades também tinham, como por exemplo a sociedade dos egípcios. Os egípcios regulavam o tempo deles, ou o calendário deles, melhor dizendo, a partir das cheias e as baixas do rio Nilo. Então o rio Nilo ele tem uma periodicidade, então toda vez em X época do ano, o rio Nilo ele enche. Então ele vai encher, vai transbordar, e aí ele zerava o tempo para eles. Passava-se mais um X tempo, passava-se um ano, aquele rio voltava a encher de novo. E aí assim eles regulavam 4 momentos, não 4 estações, mas 4 momentos da sociedade ou do calendário deles. Então a cheia, a baixa, a plantação e a colheita. Então o calendário deles baseava-se na plantação. Tá? Os maias eram para regular guerras, mas plantações também. Tá? O nosso calendário, que nós usamos hoje em dia, é o calendário gregoriano. Então, desde lá, na Idade Média, foi feito um cálculo, digamos assim, e foi estabelecido o calendário gregoriano. O que é isso? Então, nós temos o ano 1, que é o nascimento de Jesus Cristo, e a partir do ano 1, tu começa a contar os anos. Hoje estamos no ano 2021, mas foi feito um cálculo, e o nome que se deu a ele foi o calendário gregoriano. Outra forma de contabilizar os anos também, está aparecendo aí um logotipo de uma banda de rock, foi o melhor que eu consegui achar para vocês, AC e DC, ou seja, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, foi feito um cálculo, então a partir do ano 1, tudo é depois de Cristo. Antes do ano 1, é tudo antes de Cristo. Então, também é uma forma de contabilizar esses anos no nosso calendário. Junto a isso, nós temos uma outra questão que é importante a gente ver hoje. Tempos ou questões síncronas e diacrônicas. O que seriam fatos sincrônicos, como está na tela para vocês, ou síncronos?
são aqueles que acontecem ao mesmo tempo. Sei lá, vamos dar um exemplo, vamos fazer uma suposição de novo. Vamos supor que no ano 2022 ocorrerá Copa do Mundo e Olimpíadas. Estou fazendo uma suposição, tá? Não briga comigo. Mas são coisas síncronas, ocorrerão ao mesmo tempo. Tá? E diacrônicas são fatos que não necessariamente acontecem ao mesmo tempo, mas acontecem ao longo da sociedade humana. Então, se nós formos pegar, quando é que surge o primeiro ser humano? Aproximadamente há 4 milhões de anos atrás. Vários fatos diacrônicos vão ocorrer ao longo desses 4 milhões de anos. Tá? Em alguns momentos ocorrerão fatos síncronos, como nós demos um exemplo suposto aqui hoje. Mas são duas formas de contabilizar ou de localizarmos, melhor dizendo, na história. Dito isso, então o historiador ele vai trabalhar com qualquer tipo de tempo. Não posso dizer isso. O tempo é a nossa ferramenta, é o nosso objeto, é o que nos importa, mas não é qualquer tempo. Tá? Nós temos 2 tempos. Nós temos o tempo cronológico, que é aquele que tu conta no relógio, tá? E nós temos o tempo histórico. O tempo cronológico, para nós historiadores, não nos serve. Tá? Por que não nos serve? Porque ele é instantâneo. Tá? Ele não vai te dar uma grande mudança, uma grande percepção, ou até mesmo uma grande transformação naquele momento. Agora, o tempo histórico, ele não regula a partir do relógio, nem muito menos a partir do calendário, muitas vezes. Mas sim o que vai acontecer ao longo daquela sociedade, ao longo de muito tempo. Né? Fui redundante? Sim, de propósito. Né? Para que vocês entendam que o tempo histórico é o nosso objeto, é o nosso foco. Tá? Por exemplo, na tua primeira aula de história lá, o professor deve ter dito para ti, o ser humano surgiu há 4 milhões de anos, como eu disse agora. Então, tu vai pegar lá desde o primeiro momento e estudar numa reta, numa corrida, a história dos seres humanos? Não. Né? Tu vai dividir em alguns tempos históricos. O mais comum, e melhor dizendo, o mais didático que se usa ainda hoje em dia, são os 5 tempos históricos, ou as 5 grandes eras históricas. Tá? Começando lá, pré-história, antiga, média, moderna e contemporânea. Então, eu tenho 5 tempos históricos. Em cada um desses tempos históricos, eu tenho um tipo de comportamento ou um tipo de sociedade. Tá? Por exemplo, daqui a, vamos chutar, daqui a uns 10 anos, nos livros didáticos de história do mundo todo, vai ter lá, em 2020, houve uma grande pandemia no mundo. Beleza. Em qual tempo histórico? Na era contemporânea. Estou situando vocês. Foi a única grande pandemia do mundo? Não foi. Lá na Idade Média também tivemos outras grandes pandemias. Tempo histórico, Idade Média. Entende? Então, em cada era histórica, ou cada tempo histórico, vai ter uma característica própria. Pegamos um único exemplo aqui. Tá? Por hoje era isso. Tá? Espero que não tenha ficado dúvidas, mas até o nosso próximo encontro. Obrigado.